Sejam bem-vindos a mais um episódio do BRM News, o seu podcast diário que compila as principais notícias sobre negócios, inovação, tecnologia e política dos mercados regionais brasileiros. Hoje, a gente tem destaque de M&A, um movimento industrial em Aracruz, agro e rochas no tabuleiro internacional, além de um giro completo no Brasil e mundo afora com política. Mas antes de mais nada, quero fazer um convite para vocês assistirem o episódio que lançamos agora do Trilha da Prosperidade, que é um podcast que faz parte do nosso ecossistema, onde a gente recebeu Maurício e Rafael Ribeiro, fundador e CEO da Viminas, uma das maiores indústrias de vidro do país. E abrindo com o setor de saúde, o Grupo Tomasi fez a maior transação da sua história ao adquirir a Labormed, tradicional laboratório do Rio de Janeiro, com mais de 50 unidades e 11 municípios com cerca de 600 mil exames por mês. Com isso, o grupo chega a mais de 160 unidades, somando os dois estados. Desde 2022, a estratégia é clara: consolidação e diversificação. Labortel, CVP Vacinas e agora Labormed. Tem ainda a incorporação do laboratório da Unimed Leste Fluminense, que reforça a presença técnica hospitalar na região de Niterói e São Gonçalo. O CEO do grupo, Bruno Tomasi, resume muito bem a tese: capturar valor nos ativos, ganhar sinergia operacional e escalar presença além do Espírito Santo. Pois é, Renan, e um ponto de atenção é que a consolidação em diagnósticos costuma destravar a margem via padronização de processos, compras e a rota logística. No Rio, ganha relevância também a integração com a rede hospitalar e a mensagem estratégica, que é a expansão com governança. A sequência de M&As que desenha essa liderança regional no setor de saúde. E agora, indo para a indústria no Espírito Santo, a Suzano inaugurou em Aracruz uma planta industrial de 650 milhões de reais. Tem uma capacidade de 60 mil toneladas por ano de produção e 30 mil toneladas por ano nos conversores, produzindo a marca como Neve, Mimo e Max Pure. Na construção, foram gerados 650 empregos temporários e na operação, 240 empregos diretos. São mais de 73% dos capixabas e quase metade moradores do entorno da cidade. E um destaque técnico vai para o sistema italiano Sorgato para captura de pó, alinhado a resíduo zero e melhor qualidade do ar interno. O projeto integra um ciclo de 1,1 bilhões de reais de investimento no estado e utilizou créditos do ICMS de exportação, o que é resultado um cluster de bens de consumo ganhando tração no Espírito Santo. E agora, indo para o setor do agronegócio capixaba, o governo do Espírito Santo enviou o PL para compras institucionais da agricultura familiar, com pelo menos 30% do gasto público em gêneros alimentícios direcionado a produtores locais. Prioridade para produtores do próprio município e também comunidades tradicionais. E no setor de rochas, destaque para a missão em Washington com o objetivo de reverter a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos a produtores brasileiros. A mensagem do Centro Rochas é que o tema é político, mas a linha do Brasil é técnica, ou seja, rochas brasileiras não competem com produção local americana e a tarifa encarece construção nos Estados Unidos. E se a tarifa perdurar, as empresas vão precisar rever um mix de mercados para repassar esse preço. No curto prazo, lobby técnico mais articulação com stakeholders americanos do housing podem reduzir essa fricção, mas não tem solução relâmpago. Ou seja, a persistência e coordenação vão ser determinantes para essa pauta. E para encerrar a sessão do Espírito Santo, destaque para o IBEF, que é o nosso Instituto Brasileiro de Executivos em Finanças. O IBEF aqui do Espírito Santo reuniu executivos no CEO Meeting e consolidou uma carta ao governador Renato Casagrande sobre gargalos de qualificação. Apesar da menor taxa de desemprego em 40 anos, só 15% da população capixaba tem ensino superior completo. A meta do Plano ES, 500 anos, é chegar a 20%. A leitura do grupo é bastante pragmática. Empresas já buscam talentos fora do estado. A carta pede política pública estruturada para formação, atração e retenção de talentos, eixo central para sustentar crescimento e produtividade do Espírito Santo. E agora, indo para a seção Brasil e Mundo, falando primeiro do comércio exterior. No primeiro mês do tarifaço de 50% dos Estados Unidos, as exportações brasileiras para lá caíram 18,5%, equivalente a 2,76 bilhões de dólares. Ainda assim, no acumulado do ano, elas seguem levemente positivas, tá? As importações de produtos americanos subiram 4,6% no mês e 11,4% no ano. Mesmo com a queda para os Estados Unidos, a balança de agosto veio forte e as exportações gerais representaram 4% superiores, importações menos 2% e um superávit de 6,3 bilhões de dólares. E o destaque positivo vai para vendas na Argentina, de 40% a mais, e China, Hong Kong e Macau, que superaram também 30%.
E o setor de carne bovina segue um ritmo muito acelerado. Só em agosto foram mais de 280 mil toneladas exportadas, um crescimento de 23% na comparação ano a ano. O setor de frango também tem novidade positiva. A União Europeia autorizou a retomada gradual das exportações após certificação de país livre de gripe aviária. A China, por outro lado, mantém as restrições. E falando em negociações setoriais, a CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, levou para o Departamento de Comércio dos Estados Unidos propostas de cooperação em data centers, minerais críticos e etanol. É uma tentativa de construir pontes que ajudem a amortecer o impacto do tarifaço. O reporte é que o tema continue político, sem avanço concreto, e a orientação empresarial é intensificar a relação comercial direta com os clientes americanos. E falando do sistema financeiro, o Banco do Brasil estuda planos de contingência diante do risco de novas sanções dos Estados Unidos, avaliando rotas em dólar por outras filiais e mantendo adesão às leis brasileiras e internacionais. O mercado sentiu. Rumores derrubam as ações em agosto e acendem o alerta de compliance. Em Brasília, Fernando Haddad elevou o tom e chamou o tarifaço de, abre aspas, intervenção na política interna, conectando o tema a interesses dos Estados Unidos em terras raras e minerais críticos. O ministro pede marco regulatório do setor e defende estratégia brasileira pró-multilateralismo, inclusive com o acordo União Europeia-Mercosul. E ainda em Brasília, o Banco Central vai apertar as regras de participantes e de integradores terceirizados da sua rede, com atenção a contas bolsão, que deve ficar para uma segunda fase. Efeitos no cliente final tendem a ser indiretos. Para fintechs pequenas, por outro lado, maturidade operacional vai ser diferencial para a sobrevivência. E retomando um assunto que a gente já trouxe como pauta aqui no BRM News, o Banco Central também barrou a compra do Banco Master pelo BRB, por risco de títulos do Master e possível corresponsabilidade. A redução do escopo da transação não foi suficiente. Fatores políticos no entorno do Banco Central também entraram no radar. E o BRB e Master pediram acesso aos fundamentos para avaliar os próximos passos. E retomando o assunto União Europeia e Mercosul, a embaixadora da União Europeia no Brasil está bastante otimista com a assinatura. Ainda este ano seria ambicioso, mas possível com vontade política. Resistências no Parlamento Europeu podem diminuir com salvaguardas do agro. A leitura de Brasília é que há maioria no Conselho. A assinatura em dezembro, em Brasília, segue no radar. E falando de mercado, o Ibovespa recuperou após 3 quedas e fechou a mais de 140 mil pontos, uma alta de 0,8, alinhada ao otimismo nos Estados Unidos. Dólar estável na casa de 5,45. Nada de euforia no mercado por enquanto, mas um respiro técnico importante. E agora indo para a sessão de política, falando da anistia, aliados de Bolsonaro articulam a proposta no Congresso para perdoar condenados e investigados dos atos de 8 de janeiro e conexos desde 2019. O texto mais amplo anularia condenações, arquivaria processos e suspenderia multas e inelegibilidades, hipótese vista como inconstitucional pelos ministros do STF. O presidente Lula reconheceu o risco da Câmara de pautar o tema sobre Hugo Mota e criticou o apoio de Tarcísio. No Centrão, há versões em disputa. Uma intermediária ganharia mais tração por não devolver imediatamente os direitos políticos de Bolsonaro. E no governo, ministros do União Brasil indicaram a Lula a vontade de ficar. Gleisi Hoffmann, por outro lado, deixou bem claro que quem permanecer apoia o governo no Congresso. E antes de encerrar o episódio, eu gostaria de fazer um convite para vocês para acessarem o documento que a gente lançou hoje, que é a Carta do Economista, um documento oficial produzido pelo economista-chefe da Apex, onde ele aborda e faz uma análise sobre os mercados econômicos, tanto no Brasil quanto no mundo. É uma carta super relevante e que está disponível para acessar ali no link da nossa bio, tá? E o BRM News está de volta na semana que vem para trazer tudo aquilo que movimenta os mercados regionais em termos de economia, política e inovação. A gente deseja um excelente final de semana e um forte abraço. Até mais, pessoal.